Olá, galerinha. Voltando aí mais uma vez agora para nós resolvermos a primeira lista de calorimetria, tá bom? Uma listinha simples, nível fácil, tá bom? Médiozinho, só para você entender o básico de calorimetria. Veja só, essa primeira questão da UFPR, né, Universidade Federal do Paraná, diz: durante o eclipse, uma das cidades da zona de totalidade, Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus. Veja o seguinte, esse 8 graus aqui que ele está dizendo não é a temperatura inicial nem a temperatura final. Já é a própria variação, que ele disse que foi uma queda de 8. Então você nem sabe quanto tinha, nem sabe onde está. Simplesmente foi uma queda, ou seja, isso aqui já é a própria variação. Já anotei aqui, ó. Anote sempre os dados, tá? Sempre comece anotando os dados, sabendo que o calor específico é um Czinho, é o C minúsculo, ó. C minúsculo, tá? O da água sempre será 1, o da água sempre será 1, tá? A quantidade de calor liberada, ele quer saber por 1000 gramas de água. 1000 gramas é a massa, não esqueça, gramas, massa, ao reduzir sua temperatura de 8. Veja que foi uma redução. Essa quantidade de energia, ela deveria ser negativa, tá bom? Negativa. Mas a questão está dessa forma. Por que eu digo que deveria ser negativa? Porque houve uma redução de temperatura e não um aumento de temperatura, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos a fórmula, né? O famoso que macete. Só é substituir, ó, a massa que você anotou 1000, calor específico 1 e a variação de temperatura 8. Multiplicação simples, 8000, muito fácil a questão. Questão de número 2, diz assim, uma pessoa que bebe 200 gramas, mais uma vez eu peço para você anotar os dados, ó. Anota os dados, eu anotei aqui, ó, a massa 200 gramas, calor específico da água, né? Mais uma vez, ó. Um cal, tá aqui tudo bonitinho. A uma temperatura de quanto? De 20. Essa é a temperatura inicial. Sabendo-se que a temperatura do seu corpo é praticamente constante e vale quanto? 36,5, tá? A quantidade de calor absorvida pela água é igual a... Então veja, eu tenho uma temperatura inicial de 20 e eu tenho a temperatura do corpo de 36 e ela vai sofrer essa variação, né? Porque depois que você ingerir a água, depois de um tempo, a temperatura dela fica igual à temperatura do corpo. Tem que entrar em equilíbrio. Como a temperatura do corpo é constante, então a temperatura vai se elevar para 36,5. Tá bom? Eu já calculei a variação. Ó, a variação fica então final, que é 36,5 menos 20 dá 16,5. É esse valor que você vai utilizar. Jogando na fórmula do que macete, você tem a massa 200, calor específico 1, variação 16,5, calculando dá 3.300 calorias. Nessa daqui, fica assim, ó, a UNEB Bahia, foram fornecidas 400 calorias. Lembra que 400 calorias é o Qzinho, né? É o Q, tá? A uma massa de quanto? 200 gramas. É bom que você saiba bem as unidades para saber que letrinha é cada uma delas. De uma substância a uma temperatura, e a temperatura variou de 10 para 30. Lembre-se que toda vez que tem variação de temperatura, eu estou falando de calor sensível, que é a forma do que macete, tá bom? E a pergunta é, qual é o calor específico? Czinho. Então vamos lá, anotei lá em cima. Aqui, ó, quantidade de energia fornecida 400, a massa 200, temperatura inicial 10, temperatura final 30, logo a variação, né? Logo a variação vai ser de 20, final menos inicial. 20 é isso aqui que eu vou utilizar. Tá bom? Na fórmula do que macete, a substituição, cuidado, substituir cada termo no seu lugar. No lugar do que eu coloco 400, no lugar da massa eu coloco 200. O C eu quero descobrir, variação de temperatura
20, multiplico 200 vezes 20 dá 4.000. Lembre que o que está multiplicando passa dividindo, ou seja, se ele está multiplicando aqui, ele vai para baixo lá do 400. Então fica 400 dividido por 4.000. Pode cancelar os zeros, fica 4 sobre 40. A sua matemática é que vai determinar, de maneira que vai dar 0,1. Tá bom? Ok. Questão de número 4. Você passa a ter o seguinte. Qual a quantidade de calor? Veja que já pergunta qual é a quantidade de calor. O Qzinho, ó, ele está querendo saber. Anote sempre os dados. Que deve ser absorvida por uma massa de 300 gramas. Olha aqui, ele te deu a massa, né? Uma massa de 300 gramas. Para que sua temperatura se altere de 20 para 25. De 20 para 25. Deixa eu só fazer o 20 aqui e o 25. Ok? Então vai ter um aumento de temperatura de 5, né? Já fiz a variação aqui, ó. Variação 20 menos 20, 25 menos 20. Calor específico de 0,20. A massa ele deu foi de 300, né? Muito fácil aqui. Agora é só jogar. É só jogar na fórmula do que macete, ó. De novo, quem é a quantidade de energia? Eu quero descobrir a massa de 300, calor específico 0,20 e a variação, já coloquei direto, 5. Multiplicando tudo isso aqui vai dar 300, tá bom? 0,20 vezes 5 dá 1. 1 vezes 300, 300. Ok? Muito bem. Vamos para a questão de número 5, para terminar essa primeira parte aqui. Olha só. Aqui você vai ter que analisar o gráfico, né? Ó, você vai ter que analisar esse gráfico aqui. Esse gráfico ele tem as duas variáveis. Aqui é a temperatura e aqui é a quantidade de energia. Toda vez que você for analisar uma questão de gráfico, você tem que analisar por parte, ó. Se for ver lá na videoaula da explicação, no finalzinho lá, você tem o gráfico de fase. E aqui, ó, tem uma variação de temperatura que é calor sensível. Aqui é calor latente, aqui é calor sensível, aqui é calor latente e aqui é calor sensível. Mais uma vez aqui, sensível, latente, sensível, né? Lembre-se que toda vez que é calor sensível tem uma variação de temperatura. Quando é calor latente, a temperatura é constante, nunca esqueça disso. Mais uma vez, a variação de temperatura, mas em todos os termos aqui ele está recebendo energia. Ele aqui, nesse primeiro calor sensível, ele recebe uma energia de 0 a 100. Ele recebe 100 calorias. No calor latente aqui, ó, ele sofre uma variação de 100 para 300. Entenda isso. Aqui, nessa segunda parte aqui, calor sensível, terceira, né? Calor sensível, ele começa com 300 e vai até quanto? 500. Então, ele recebe 200 calorias de energia. No calor latente, mais uma vez aqui, ó, ele recebe quanto de energia? 300, né? Porque vai de 500 para 800. E no último calor sensível aqui, ele recebe apenas 100 de energia, porque vai de 800 para 900. Tá bom? Então, muito fácil, né? Ele diz que a substância tem uma massa de 10 gramas, uma pressão de 1 atm. Não vai nos interessar, então deixar desmarcado lá. Veja só, analise as seguintes afirmações. A substância em questão é água? Não, está errado isso aqui. Por quê? Porque a água ela tem ponto de fusão e de ebulição de 0 e 100. Ela se funde a 0 graus e ela entra no processo de ebulição a 100 graus. Aqui nós temos o processo, ó, de fusão a menos 20, então já está fora, já não pode ser água. E ebulição, né, a 80, então não é água. Então a 1 é falsa. Você já pode olhar as alternativas. Não tendo o 1, você está fora lá. Aqui, o ponto de ebulição desta substância é de 80. Sim, verdade. Tá bom? Verdade, tá aqui. Calor latente. Calor latente é o que moleza, né? Qual é a quantidade de energia que ele recebe no processo de fusão? Fusão é aqui, ó. Aqui é sólido, fusão, líquido, vaporização e vapor. Fusão é aqui. Qual é a quantidade de energia que ele recebe aqui? 200, né? De 100 para
300. 200. A massa é 10. Pronto, você vai fazer a substituição, a divisão, né? 10 está multiplicando, passa dividindo. 200 por 10 dá 20. Pronto, até o próximo vídeo.